O ex-banqueiro Daniel Vorcaro começou a ter problemas com a justiça brasileira antes da investigação das fraudes relacionadas ao Banco Master. É o que revela uma reportagem do ICL em parceria com o site Alma Preta. Em 2014, Vorcaro chegou a ficar com um nome sujo no Serasa por conta de uma dívida de mais de R$1 milhão. As empresas geridas pela família Vorcaro não pagaram um escritório de advocacia depois de contratarem o serviço de consultoria para a construção de um prédio em Belo Horizonte. O processo cita, além de Daniel Vorcaro, o pai dele, Henrique Vorcaro. Para não pagar a dívida, a família Vorcaro entrou com uma ação na justiça e pediu o cancelamento do contrato de prestação de serviço com os advogados. A defesa deles alegou que os advogados contratados não realizaram o serviço de maneira apropriada. O ex-banqueiro está preso desde março. Ele é o principal alvo da Operação Compliance Zero, que investiga atos de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, entre outros crimes. No momento, Vorcaro negocia um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Até o momento, as delações não foram aceitas porque o banqueiro não passou informações suficientes que contribuam para as investigações. Olá, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o videocast em detalhes. Ao longo dos próximos dias, eu tenho a tarefa aqui de substituir a nossa colega Gabi Varela, que tirou uns dias de férias. Já a Gabi de volta aqui no Em Detalhes. Você conhece todo dia um convidado especial, um tema importante do dia ou da semana, e a gente conversa com o nosso convidado. Hoje quem está por aqui é o Flávio Costa, jornalista aqui do ICL. Bem-vindo, Flávio, e também do Alma Preta, né? Colaborador do ICL e colaborador do Alma Preta, que vai conversar com a gente sobre essa apuração importante que vocês fizeram sobre a fase anterior do Vorcaro, menos conhecida. Muito bem-vindo, Flávio. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui falando com você. Muito bem. A gente já falou aqui na abertura, vocês foram pesquisar a vida do Daniel Vorcaro, que é o responsável pelo maior escândalo financeiro das últimas décadas no Brasil, talvez o maior da história. E muita gente não conhece bem o período anterior. A gente está conhecendo o Vorcaro do Banco Master. Mas quem é o Vorcaro e a família Vorcaro, né? Antes deles assumirem o comando do Banco Master. O que vocês descobriram nessa apuração específica? E depois a gente pode até falar de outros fatos. Rodrigo, essa matéria foi feita com o colega Pedro Borges, né, da Alma Preta. É uma parceria que a gente está fazendo, a Alma Preta e Série Notícias. E como você disse, a gente está buscando entender quem é esse personagem, né? Qual é o passado do Vorcaro. Porque ele surge praticamente do nada, com um banqueiro com altas relações, né? Com gente graúda na República, né? E a gente está apurando, tem visto histórias muito, digamos, nebulosas, né, sobre o passado dele, né? E histórias que comprovam que ele tem uma trajetória empresarial conturbada, né? E a matéria que a gente publicou nessa segunda-feira, aqui, no dia 15 de junho, né? Aqui no ICL, no Alma Preta, mostra que ele contratou um escritório de advocacia para assessorá-lo numa construção de um prédio em Belo Horizonte no ano de 2010, e simplesmente não pagou esse consultório. Qual o escritório, desculpe. Qual era o valor desse escritório? O contrato era de R$800 mil, que não foi pago, e aí a dívida subiu para R$1 milhão, e a justiça determinou que Vorcaro e o pai dele, Henrique Vorcaro, e as empresas do grupo, porque eles são empresários ligados na área de imobiliária. Então estamos falando do Vorcaro, que ainda não era banqueiro. Não era banqueiro, era, na verdade, digamos, o filho do papai, digamos assim, né? O empresário Henrique era o dono da empresa, o empresário, e o Daniel trabalhava para o pai dele, né? Eles não pagaram o escritório foi à Justiça Mineira, né? Que determinou que ele pagasse o calote, né? E ele tentou, né, de várias manobras, né? Para tentar fugir dessa dívida. Acabou com o nome inscrito no cadastro do Serasa, que todo mundo sabe, né? Devedores. De devedores, né? E é isso. A gente contou essa história para mostrar que o Vorcaro, desde sempre, digamos assim, há 15 anos, ele já não tem uma conduta muito
corretas nos negócios, né? Estranho que um personagem desse tenha conseguido autorização do Banco Central. Primeiro que não tinha tradição nenhuma no ramo financeiro, como você disse, o pai, a família vinha da atuação imobiliária, até de médio para grande porte, eu acho, na área imobiliária, mas não dá para comparar com um banco, né? Banco, né? E além desse caso que vocês trouxeram, portanto, uma dívida perto de R$1 milhão com um escritório de advocacia, mostra um método, né? Contrata, não paga, deixa o outro cobrar na justiça e vai levando a vida assim, né? Vocês conseguiram descobrir algumas outras histórias desse período antes do Master? A gente está apurando e a gente deve vir com novas histórias, relacionadas a não cumprimento de contrato com compradores de imóveis dessas empresas, né? E também transações imobiliárias muito estranhas, né? A gente já fez uma matéria anterior sobre o cunhado do Vocaro, o Zettel. Tudo leva a crer que há algum tempo eles têm feito várias operações imobiliárias visando lavar dinheiro, né? Operações que não se explicam, que são estranhas, né? E que indicam que há uma operação de lavagem de dinheiro através de imóveis, né? De imóveis. Vocês fizeram uma reportagem também, algum tempo atrás, mostrando suspeitas de envolvimento com dinheiro do tráfico, não é isso? Isso. Há uma suspeita que corre, né, digamos assim, no mundo político e jornalístico, de que o Vocaro, na verdade, é um testa de ferro. Para pessoas muito mais influentes, muito mais importantes, né? Já se fala muito do Nelson Tanuri, né? Aquele empresário bem famoso por pegar empresas endividadas, né? E a gente descobriu na nossa apuração anterior, que eu fiz com a Alice Maciel, nossa colega, de que há um operador no mercado financeiro que ele construiu a operação do Banco Master, né? Sim. O nome dele é Benjamin Botelho de Arruda. Almeida, desculpe. Benjamin Botelho de Almeida. E esse Benjamin, ele operava os fundos de investimentos que tinham entre seus investidores um traficante espanhol, chamado Oliver Ortiz. Ah, sim. Então, esse dinheiro desse traficante, junto com outros investidores, foi usado com o Vocaro como chefe da operação para comprar o Banco Máxima, que virou o Banco Master. Então, a gente tem dois fatos, né? Esse que vocês trazem agora de contratar um escritório e não pagar é importante, mas me parece que mais grave ainda é esse outro, né? Que está para ser comprovado ainda todo o caminho do dinheiro. Um traficante espanhol que repassou dinheiro para fundos administrados pelo Vocaro e, por sua vez, esse dinheiro chegou na compra do Máxima, que é o banco que deu origem ao Master. São histórias difíceis e intrincadas, de propósito, claro. Né? Passa por um fundo, vai para o outro fundo, para o outro, né? Para tornar mais difícil a apuração, né? Isso. E o Benjamin, na verdade, ele já está como alvo da operação da Polícia Federal. Ele já foi... ele está sendo investigado e ele é tido pela Polícia Federal como um dos sócios ocultos do Vocaro. Esse Benjamin é um personagem que apareceu nessa reportagem de vocês e depois sumiu, né? É isso, ele é um operador do mercado financeiro, um perfil discreto. Ele tem o seu nome envolvido em várias outras situações também estranhas, porque ele e o Vocaro já foram investigados por desvio de fundo de pensão, de previdência, que também é uma das fraudes agora que a gente tem, né, investigada pelo Banco Master. Mas ele é um cara que age nos bastidores, nas sombras, né? Esse Benjamin. Ele seria o cérebro da operação, né? Uhum. E o Vocaro é essa figura, digamos assim, é a figura de proa, né? A figura que vai nos bastidores, é um playboy, né? Pôs a cara na operação toda. Né? E assim, a gente conversou com pessoas que conheciam o Vocaro na época que ele comprou o Master, o Máxima, e ele não conhecia nada de operação financeira. Ele não era um cara que tinha um conhecimento suficiente para ser o dono de um banco, sabe? Assim, porque ele vinha do ramo imobiliário. É isso, e assim, ele não se formou nisso, ele não tem informações. Quem o conheceu o tratava como uma espécie de idiota, assim, sabe? Assim, e de repente ele se torna, sabe, esse banqueiro. Paga festas e viagens para vários políticos. E como você disse, recebeu autorização na gestão do Campos Neto. Campos Neto, né? Já no governo Bolsonaro. O governo Temer, né, negou, falou, não vamos dar autorização. O Banco Central no governo Temer. Troca de governo, troca o presidente do Banco Central e aí o Campos Neto fala, tudo bem, Vocaro, vem, assuma esse banco Máxima, né? Isso. E que depois ele vai transformando no Banco Master. E a gente sabe da proximidade, digamos assim, do Campos Neto com a família Bolsonaro, né? Ele não era um mero presidente do Banco Central, né? Ele fez campanha para
para o Bolsonaro a ser reeleito, né? Claro, botou até a camisa, foi Isso, votar né? com a camisa. Fazia questão de mostrar que era da turma do bolsonarismo, Campos Neto. Então nós estamos falando aqui de Campos Neto, tem vários personagens, né? É. Campos Neto que autorizou o banco, desse Benjamin, qual é o sobrenome dele mesmo? Benjamin Botelho. Benjamin Botelho, que é o operador que teria, tá tudo no condicional, ainda está sendo investigado, teria trazido dinheiro, inclusive de um traficante espanhol, e colocado na operação que permitiu a existência do Banco Máxima, que depois virou Master. Isso. É um assunto super delicado. Lembrando que o Benjamin já falou com a gente. Ele nega. Ele nega qualquer tipo de ato ilegal da parte dele. Perfeito. Eu queria só dizer aqui que nós temos uma enquete. O tema de hoje na sala do Em Detalhes, lá no Papo Legal, é o seguinte, ó. Daniel Vorcaro vai abrir o bico? Vai contar o que sabe numa possível delação? Sim. Vai querer se safar da prisão? Né? Não. Ele acredita que vai ser salvo pelos políticos. 3, ele está barganhando ainda uma saída. E 4, vai depender de quem vencer as eleições. Para quem ainda não conhece, o Papo Legal é a rede social do ICL Notícias, que usa inteligência artificial, verificação de fatos em tempo real e um sistema de recompensas, né, para quem participa dos debates. Para se inscrever, você vai lá no seu navegador e coloca papolegal.app e participa dos debates. Mas vamos seguir por aqui. A gente está falando de uma apuração, né? Várias apurações, na verdade, que o Flávio e outros jornalistas do ICL estão fazendo sobre esse Vorcaro antes do Master. Mas eu queria voltar para o Vorcaro do Master, né? E a gente avançar em algumas questões aqui, aproveitando o seu conhecimento. O Vorcaro tentou fazer 2 delações. Fez a primeira com um advogado, foi refutada. Tentou fazer a segunda delação, foi refutada. O que você acha que está acontecendo? Até faz parte do debate aqui no Papo Legal que a gente trouxe. Você acha que ele está tentando ganhar tempo? Não caiu a ficha ainda de que ele tem que entregar coisas maiores, senão não vai ter delação. O que está acontecendo? Porque o Vorcaro ingênuo não é, e os advogados dele também não são. Qual é a estratégia deles, Flávio? A Polícia Federal considera e já negou, né, essa nova tentativa. Considera que o que o Vorcaro tem trazido não é inconsistente, ou ele já tem muitas informações. Ou seja, a Polícia Federal apreendeu 8 celulares do Vorcaro e, na avaliação dos investigadores, nada do que ele tem trazido é novo o suficiente para justificar um acordo, né? É provável que a PGR também rejeite essa semana essa nova tentativa. Há uma desconfiança da APF de que, na verdade, como você falou, ele está querendo ganhar tempo, porque vai ter uma eleição aí, a eleição não está definida, né, como nós sabemos, e de que talvez o ambiente político mude, né, a depender do resultado da eleição de outubro, né. Os advogados negam, o escritório, ele tem agora um advogado à frente dele, o Sérgio Leonardo, que é uma família de advogados mineiros bem conceituada, né, o pai já foi presidente da OAB de Minas. Eles afirmam que, na verdade, há uma má vontade das autoridades em aceitar a delação, porque ele já apresentou fatos novos, já indicou nomes novos, já apresentou novas histórias, né, que envolvem pessoas de alto gabarito no judiciário e na política. Então, na verdade, esse embate de versões, e acho que é preciso a gente saber, entender um pouco, ainda esperar um pouco mais para saber quem tá com a razão, né? Porque uma das hipóteses também, Flávio, uma hipótese é um jogo do Vorcaro, ele está querendo ganhar tempo, apostando ainda nas boas relações que ele tinha com a família Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro ganhar, pode ser salvo, né? Então ele está enrolando aí nessa delação. Por isso que talvez não tenha ainda feito nenhuma delação envolvendo detalhes do Flávio Bolsonaro, né? Apostando nisso. Mas não pode haver também uma má vontade por parte das autoridades na linha de... Se o Vorcaro começa a dar sinais de que vai entregar ministros do Supremo ou Davi Alcolumbre, presidente do Senado, esta semana passada a Veja trouxe uma capa dizendo que o Vorcaro queria contar detalhes sobre pagamento que ele fez de 30 milhões de reais para o Alcolumbre. Dólares, desculpa, muito mais, 30 milhões de dólares. Mais de 150 milhões de reais. Exatamente, né? Então é muito mais. O Alcolumbre nega. Foi capa da Veja. Não pode haver alguma coisa assim, a rede de proteção dessa turma aí de Centrão, etc., tentando barrar a delação, mas uma hora isso escapa, né?
Eu acho que é uma suspeita que você lança que precisa ser verificada, né? Porque se a gente for pensar numa outra delação famosa agora que está sendo, né, discutida, a do Beto Louco, aquele empresário do ramo de combustíveis, Sim. que tem ligação com o PCC, tudo que foi apurado mostra que também ele cita a gente graúda da República na delação dele. Ele citaria, por exemplo, Ciro Nogueira, ele citaria outras autoridades, né? O Beto... sabe-se que o Beto também, assim como o Vocaro, criou relações muito próximas com autoridades, né? E essa delação também foi negada pelo Ministério Público de São Paulo e pela PGR, né? Tá travada, ninguém Tá travada. quer a delação. E assim... dá o que pensar, né? Sim. Como é que você tem duas pessoas que querendo, em tese, né? Entregar autoridades e com relatos, com histórias... dizendo que tem provas dessa... O Beto afirma que tem provas do que ele conta. O Vocaro também, o advogado dele disseram que nessa nova proposta eles acrescentaram mais de 600 páginas com comprovantes e do que eles estão falando. Eu acho que é estranho, assim. O que eu posso dizer agora é que é estranho, né? Por enquanto é o que dá pra dizer. Não dá pra também avançar além disso. Mas é estranho que duas pessoas que queiram, né, delatar tanta gente importante não consigam avançar nessas delações, né? No caso do Alcolumbre, só pra gente dar o contexto, nem todo mundo viu a matéria da revista Veja, teria havido o pagamento do Vocaro pro Alcolumbre em troca do Alcolumbre apoiar projetos do que seria o interesse do Vocaro no Congresso Nacional. No Congresso Nacional. E o pagamento teria sido feito numa conta no exterior, né? Isso é o que diz a Veja a partir de... A apuração da Veja que é do Robson Bonin, a matéria, né? Então, assim, por enquanto o que a gente tem aí é a reportagem da Veja, não tem uma comprovação para além disso, né? Agora, vamos falar então, você citou de passagem um personagem importante, porque o Vocaro aparentemente tinha relações com o Alcolumbre, e isso ainda está para ser melhor esclarecido, mas com o Ciro Nogueira está bem mais avançado, né? O que se sabe do Vocaro em relação ao Ciro Nogueira? O que você pode dizer? O Ciro Nogueira sempre foi e sempre se colocou como uma espécie de representante do mercado financeiro no Congresso. Ele sempre defendeu interesses do mercado financeiro no Congresso Nacional, e matérias daqui, né, do próprio ICL, já mostraram nele em reuniões, né, com executivos, né? Numa reunião aqui na Faria Lima. Falando, né, fazendo análise, né, da conjuntura nacional, né? O que se sabe é que eles tinham uma relação muito próxima, de amizade, tanto é que quando o Ciro tem uma separação, ele vai morar numa casa do Vocaro, em São Paulo, né? A revista Piauí trouxe informações de que o Vocaro pagava viagens do Ciro ao exterior, com essa namorada, com outras pessoas. Havia um cartão de crédito que o Vocaro usava, que o Ciro usava, que era pago pelo Vocaro. E a PF descobriu que o Ciro recebia uma espécie de mesada do Vocaro. Fixa, no valor de 300 mil reais, que talvez tenha subido para 500 mil reais. Teve um upgrade. De 300 mil para 500 mil reais. Deve ser por causa da inflação, né? A vida do Ciro é muito difícil. Né? E aí o Ciro apresentou um projeto, por exemplo, de estender aquela garantia, né, do FGC, né, Fundo Garantido de Crédito, de 250 mil para 1 milhão de reais. Isso possibilitaria o Vocaro recolher muito mais dinheiro, sabe, né, de investidores, 4 vezes mais, né? Garantido por esse fundo. Se quebrasse, teria esse valor a mais, né? E era um projeto de interesse do Vocaro, né? O Ciro nega, disse que, na verdade, ele estava querendo proteger os investidores, mas, assim... E o Vocaro, a gente sabe que ele já citou o Ciro, que ele já admitiu que havia ali uma contrapartida, que 300 mil reais não era uma mesada de amigo, digamos assim. Né? Porque no começo a fala do Vocaro era... nós... Somos irmãos, amigos. Amigos. Ele tem admitido, me parece... ele admitiu que é o valor de propina, apesar do Ciro negar, né? Ciro Nogueira. Senador pelo Piauí. Que é também, como eu já falei, uma pessoa envolvida também nos negócios ocultos da Carbono Oculto, né? Assim, assim como também como o próprio Alcolumbre, né? Assim, Então eles se encontram nesses dois esquemas. O esquema Vocaro e o esquema Carbono Oculto, que é a relação de postos de combustíveis e
crime organizado, lavagem de dinheiro por crime organizado. Porque, na verdade, assim, se você for pensar, você vai comprar quem, né? Alguém que comanda o Congresso Nacional e alguém que comanda o Centrão, né? Então, assim, acho que é meio lógico que essas pessoas acabam sendo, digamos, cooptadas por esses esquemas criminosos. Né? E o caso Dark Horse, né? Eu sei que nós estamos aqui, principalmente por causa de uma apuração que não é diretamente ligada ao caso Dark Horse. Vocês estão apurando o Vorcaro, né? Apuraram e publicaram já no site, no ICL, as operações do Vorcaro antes de virar banqueiro. Mas, olhando agora para essa relação, nós falamos da relação do Vorcaro com o Ciro Nogueira, da relação do Vorcaro com o Alcolumbre e a relação do Vorcaro com a família Bolsonaro. Em que pé que está isso? Porque não apareceu nem o contrato até agora do filme, né? O Flávio Bolsonaro, né? Seu xará, infelizmente. Não roubou o nome dos Flávios. Poxa vida, não. Então tem que chamar Flávio Bolsonaro. Ele, no primeiro momento, nega, né? Isso é mentira, né? Que tenha sido pago. Depois ele diz, não, era uma relação privada, tem até contrato. Estranhamente, esse contrato não apareceu até hoje, do Vorcaro pagando o filme para a família Bolsonaro, né? O que vocês, né, que acompanham, conversam com as autoridades, estão o tempo todo, às vezes não tem como publicar ainda, mas tem algumas informações que circulam em off. O que você pode dizer para a gente, em que pé que está essa apuração relacionada ao caso Dark Horse? Vamos lembrar que é uma revelação do pessoal do Intercept Brasil, né? Claro. E a investigação comandada pelo Paulo Motorinho, o repórter, muito bom repórter. A Polícia Federal está tentando descobrir se, na verdade, esse esquema ele financiou não só esse filme, mas também a vida do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, se esse dinheiro foi usado para comprar imóveis e se esse dinheiro foi usado para outras coisas que ainda não se é possível afirmar, né? Tem muita coisa estranha nessa história do Flávio com o Vorcaro, né? Porque, na verdade, não bate, né? O valor que o filme é alegado, 75 milhões de reais, não bate com o valor que o Vorcaro pagou. Mas ainda esse caminho do dinheiro tá para ser descoberto ainda. Sabe? Então tá nesse pé ainda, né? Se esse dinheiro foi usado para financiar, na verdade, uma operação de lavagem de dinheiro, uma operação para manter o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ainda tá nebulosa essa história. Quem está como relator do caso é o ministro André Mendonça, né? Que foi nomeado pelo Jair Bolsonaro, como todo mundo sabe. Mas que alguns entendem... Não, ele é mais próximo da Michelle do que dos filhos, né? Do que dizem. Flávio. Até porque são evangélicos, né? Exatamente, ele é terrivelmente evangélico, né? O ministro André Mendonça, né? No bastidor aí de quem acompanha o caso, o ministro André Mendonça vai poupar alguém? Pode ter algum tipo de direcionamento na hora dessa apuração? É claro, ele não investiga, quem investiga é a Polícia Federal. Claro. Mas o ministro que comanda o caso tem poder, né, de dizer, olha, isso eu não quero, tranca aqui, guarda esses documentos, etc. O que se sabe sobre a atuação? Qual é o balanço que se pode fazer do André Mendonça até agora à frente desse caso? Eu correndo o risco de me queimar minha língua. É sempre perigoso. É que nem no futebol você elogiar o goleiro. Goleiro, né? Mas o André Mendonça, até o presente momento, tem tido uma atuação muito... uma conduta muito, digamos, compatível com a de um magistrado, assim, né? Ele tem tomado decisões muito bem fundamentadas, né? Nas várias operações, né, que ele determina a prisão do pai do Vorcaro, Henrique Vorcaro, a própria prisão do Vorcaro, a operação contra o Ciro Nogueira, você percebe decisões muito bem fundamentadas, com fatos verificáveis, né? E dentro do que a lei prevê, né? Por enquanto, ele já, por exemplo, né, já negou o pedido de habeas corpus do pai do Henrique Vorcaro, né? Ele tem, né, seguido a linha da PF, da PGR, não tem batido de frente, não tem também se colocado nos holofotes, o que é bom também, né? Porque a gente tá muito acostumado com juízes estrelas, o que é ruim para o devido processo legal e para a democracia. Por enquanto, assim, se pode dizer que a atuação dele é uma atuação condizente
Só de um ministro. Um ministro do Supremo, de um juiz, assim. Perfeito. Esperamos que a gente não se... Vamos aguardar, né? Porque nós estamos entrando no período eleitoral que não haja nenhuma manobra aí para favorecer a ou B. E você citou um nome, acho que, voltando agora para o início da nossa conversa, né? Você citou um nome importante, que é o pai do Vorcaro, do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro. Diz, inclusive, que o Daniel Vorcaro está muito abalado pela prisão, não, porque não é só ele que está preso, o pai está preso, né? Então, e o pai está muito abalado, né? O pai teria tido crises. Crises, assim, parece que ele está sendo... parece que está sofrendo bullying dos presos, sabe? Assim, está muito... eu acho assim que, obviamente, uma prisão é sempre uma coisa complicada, né? Mas parece que ele está sofrendo crises sérias, assim, psicológicas, né? Então... Mas ele... Quem é o pai do... Porque a gente vê muito o Daniel Vorcaro. O pai já era rico, né? Já era rico. Isso, ele tem esse empresário dessa área de construção, de imobiliária. E, segundo a investigação da PF, ele estava nesse núcleo violento. Que era o núcleo que investigava as pessoas, que intimidava, né? Aquele que estava o sicário também? O sicário, parece que tem gente da Polícia Federal envolvida. Sim. Houve uma delegada que foi afastada, tem outro agente que está preso. Parece que ele estava meio que junto com o Zétel e o Daniel, coordenando esse núcleo de intimidação na operação. Parece que ele não aparece muito nas operações financeiras, digamos assim, né? Nas fraudes financeiras, mas nessa rede de proteção, entre aspas, né? De coerção. E de intimidação. Intimidação, né? E era alguém que, quando contratava um advogado na fase anterior ao Master, ele estava junto com ele. Sim, então, porque a empresa era dele, na verdade. A empresa era do Henrique, do pai. Isso. E aí contratava um advogado por um valor astronômico e não pagava, né? Viviam assim. Então talvez tenha uma herança também de pai para filho isso. Digamos que seja um método familiar de negócios, né? Assim, E a gente está descobrindo outras histórias que nós vamos publicar e é assim, tudo que a gente está descobrindo só torna muito mais estranho o fato do Vorcaro ter sido no Boqueiro, sabe assim? É meio que incompreensível, assim. E nos faz suspeitar de que realmente o Vorcaro seja aí um ponta de lança de uma série de pessoas muito mais importantes e mais poderosas atrás dele. Então talvez a delação tivesse que chegar a esses, não só as lideranças políticas, mas a esses grandes operadores. Talvez falte isso. O Daniel, em nenhum momento, ele assumiu que há gente graúda por trás dele na operação do Master. Na operação financeira. Eu queria agradecer demais o Flávio Costa, jornalista investigativo, que em parceria com o site Alma Preta acabou de publicar novidades aqui no ICL relacionadas ao Daniel Vorcaro. Vocês vão continuar investigando, ele já anunciou aqui pra gente. Quando tiver mais novidades, você volta aqui ou comigo ou com a Gabi para trazer mais esclarecimentos. Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Bom, o caso do Banco Master, como a gente percebe, escancara essa falta de controle nas relações entre o que é público e o que é privado no Brasil. Outro exemplo disso, muito falado, é a história do orçamento secreto, né? Aquelas emendas parlamentares fora de controle. Uma emenda que permite aos parlamentares usar dinheiro sem especificar para quê. No dia 28 de junho, às 8 horas da noite, nós vamos lançar ao vivo a série Orçamento Secreto, o maior esquema de corrupção do Brasil. Uma produção original aqui do ICL para explicar os detalhes dessas transações e como é que isso afeta a sua vida, a nossa vida. Garanta o seu ingresso em emdetalhesicl.com.br. A gente precisa entender, né? Quem é que controla o dinheiro no Brasil antes de decidir quem é que merece o nosso voto. Eu espero você lá na série Orçamento Secreto. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Todos os dias de segunda a sexta, um entrevistado especial para um tema que você precisa conhecer. Até mais. 2026 é ano de eleição e os políticos vão ficar desesperados quando souberem que no dia 28 de junho o ICL vai exibir os primeiros episódios da série documental Secreto, o maior esquema de corrupção do Brasil. Uma série documental que vai mostrar para as pessoas para onde foram os mais de 150 bilhões de reais destinados de uma maneira absolutamente opaca para os deputados e deputadas, senadores e senadoras da República.
o que vocês vão ver não é nada menos do que uma bomba, com certeza. Depois desse documentário, alguma coisa vai ter que ser feita. Um abraço e até o dia 28.